e que foi divulgado semana passada aí um podcast do Marcelo Carvalho, do Milk Point, explicando melhor aí esse cenário, né? E a pergunta aí que fica para todos nós é que como que a gente vai encarar toda essa situação, né? Como que a gente vai passar por isso? Sem dúvida nenhuma, a gente vai passar por esse cenário, por essa crise, com muita gestão. Então, cada vez mais, a gente vai precisar trabalhar a gestão nas nossas propriedades, independente do cenário aí, ela é imprescindível na atividade leiteira, que é um tanto desafiadora, né? Quem aí é da atividade sabe muito bem disso. A gente tem aqui pessoas aqui no webinar que são da tecnologia. Então, vou tentar explicar aí, conduzir a apresentação de uma forma clara para que todos entendam aí, né? Primeiro vou me apresentar, né? Meu nome é Bianca, sou graduada em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, fiz parte do PDPL por 4 anos da minha graduação. Eu também fui estagiária de uma empresa que trabalha diretamente com projetos de consultorias técnicas e gerenciais no agronegócio, né? Uma empresa que eles têm profissionais, né, extremamente capacitados, que sem dúvida nenhuma contribuiu muito com a minha formação, assim como o PDPL, né? E hoje eu tenho o privilégio de fazer parte da equipe da Prodap. Hoje eu trabalho diretamente com o Smart Milk. O Smart Milk, para quem não conhece, ele é um software de gestão reprodutiva, zootécnica, sanitária e agora econômica aí da propriedade leiteira, né? Da atividade. Quando a gente fala aí de gestão econômica, a gente esbarra aí na questão de como trabalhar, né, a gestão econômica nas propriedades. Como eu falei, a atividade leiteira é um tanto desafiadora, mas a importância dela é justamente porque o custo de produção do litro de leite, o produtor ele tem controle sobre ele, né? Ele consegue aí trabalhar de uma forma com que ele tenha uma melhor rentabilidade na atividade. Isso está sob o controle dele, o custo de produção, o preço pelo litro de leite recebido. Não, né? São fatores aí que é o laticínio, o mercado que determina. Mas o custo de produção, ele fica aí muitas das vezes não, né? Ele é de controle aí do produtor, né? Então a gestão ela é um instrumento para gerenciar a atividade, é através dela que você vai identificar os gargalos da sua propriedade rural e traçar estratégias, né? A pergunta que eu tenho para fazer para vocês agora é como é que eu começo a melhorar os meus resultados da minha propriedade? Eu sou técnico, como é que eu começo a melhorar um resultado aí da atividade leiteira? Primeiro, você precisa saber aonde você está. Qual é o seu custo de produção hoje? Você, como produtor, você sabe quanto é que está custando aí seu litro de leite? Sem dúvida nenhuma, o custo de produção ele é um desafio na atividade, né? E quando a gente fala aí de pecuária leiteira, a gente tem um capital muito, muito alto investido na atividade. Quando a gente compara com outros empreendimentos, você pode pensar aí na padaria do seu bairro. A padaria do seu bairro, ela tem um capital empatado menor do que muitos produtores têm na atividade leiteira, mas diferente dos produtores, ela tem um controle financeiro e econômico muito melhor, muito maior, ela sabe exatamente a margem que ela está tendo em cada produto. O produtor de leite hoje, ele sabe qual é a margem que ele tem no litro de leite? Eu queria destacar aqui logo no começo também da apresentação que a gente tem diversas metodologias, ferramentas, softwares para auxiliar aí a gestão da propriedade. Hoje eu vou me basear aqui na metodologia do professor Sebastião Teixeira Gomes e vou falar um pouco aqui sobre fluxo de caixa, custo de produção e alguns indicadores aí chaves aí da atividade, né? Começando aqui, diferenciar o fluxo de caixa do custo de produção. O fluxo de caixa, ele compreende aí ao controle de entradas de receitas, desembolsos, pagamentos, né, num determinado período de tempo. O custo de produção, ele vai muito além do fluxo de caixa. O custo de produção, ele vai envolver todos os recursos e operações que são utilizadas para produzir um litro de leite. Eu vou dar alguns exemplos aqui à frente, e vai ficar um pouco mais clara essa questão, né?
A aquisição de um trator, por exemplo, o produtor ele compra um trator. Como é que esse trator vai entrar no fluxo de caixa? O trator ele vai entrar no fluxo de caixa conforme vai ocorrendo o pagamento do bem. Então, o produtor deu entrada de R$ 20.000 aqui nesse mês. Então, R$ 20.000 vai entrar no fluxo de caixa aqui desse mês. As demais parcelas nos meses que a parcela, né, conforme ocorre o pagamento mesmo do bem, né? E no custo de produção, como é que o meu trator vai entrar no custo de produção do leite? Ele vai entrar com o custo de depreciação e remuneração do bem, né? Depreciação nada mais é do que uma reserva monetária que o produtor deveria de fazer, né, para quando esgotar o bem, né, a vida útil do bem, ele ter um dinheiro para repor aí, né, para comprar um novo trator. E é dessa forma que o custo aqui desse trator vai entrar, né, no custo de produção do leite. Como que entra, né, a produção de silagem de milho, o plantio de culturas anuais, né? No fluxo de caixa, o produtor fez o plantio, pagou o plantio aqui, vai entrar a despesa com o plantio, com os tratos culturais, com a ensilagem, conforme mesmo vai ocorrendo o pagamento, né, desses bens. E no custo de produção, como é que vai entrar a silagem de milho no custo de produção? Vai entrar aí o consumo, né, que a propriedade vai realizando aí conforme o mês, conforme o dia, né, um hectare aí de milho, o custo de 1 hectare de milho é em torno de R$ 5.000, então não é justo o leite pagar aí o desembolso aí direto de 3 meses aí na safra, né, o leite cobrir aí o custo, né, da silagem de milho em 3 meses, sendo que eu uso a silagem o restante do ano. Mais ou menos essa é a lógica que a gente utiliza para diferenciar fluxo de caixa e custo de produção. E o que compõe, né, o custo de produção do litro de leite? A gente tem aqui os custos variáveis e a gente tem os custos fixos. Os custos variáveis, como o próprio nome já sugere, são custos aí que variam de acordo com a produção. Então, se hoje eu passo a produzir 50 litros de leite a mais, o meu custo variável vai aumentar, né? Também é o meu custo com o meu concentrado, com o meu volumoso, e como o próprio nome já diz, como dito, né? Ele vai variar de acordo com a produção. O custo fixo, ele é diluído, né? Muitas das vezes com o aumento da produção. O custo fixo é aquele que o produtor não tem muito controle, que são, por exemplo, as depreciações. Se o produtor aumentar 5 litros, 50 litros de leite aí por dia, né? O custo fixo ele vai manter o mesmo, né? Ele vai diluir de acordo com a produção, né? O custo unitário fixo ele dilui, mas o custo fixo ele é o mesmo, né? Se eu não produzir eu quero dizer assim, se eu não produzir nem 1 litro de leite, a minha depreciação da fazenda vai estar sendo contabilizada. Eu vou estar depreciando, eu vou ter o custo de depreciação da mesma forma. Eu produzindo 1 litro de leite ou produzindo 50 litros de leite. O meu trator vai depreciar da mesma forma, a minha estrutura de ordenha, mais ou menos dessa forma aí que a gente tem que diferenciar o variável do fixo, né? E aí a gente tem 3 esferas aqui do custo de produção do leite. O custo total do leite, que é o CT aqui, ele vai englobar 2 outros níveis aqui, né? Quando a gente fala de custo operacional efetivo do leite, é o custo que o produtor em relação aos elementos aí que o produtor ele tem um desembolso direto, né, para arcar aí. Por exemplo, o concentrado, o medicamento, a mão de obra contratada. Então, esse é o custo operacional da atividade, engloba todos os variáveis. O COT, que é o custo operacional total, ele vai englobar o COI, as depreciações e a mão de obra familiar. Depreciação, a mão de obra familiar e aqui o custo de oportunidade são custos fixos, né? Então, independente da minha produção ali, eu vou ter eles, né? Então, aqui no COT, muitas das vezes o produtor ele não contabiliza a mão de obra dele, né, no custo do leite. O produtor ele tira geralmente parte ali do lucro. Então, é importante a gente contabilizar aqui o custo de oportunidade do produtor,
as depreciações da fazenda, o custo total, né? Ou seja, quanto que é o custo total mesmo do meu leite, né? O que eu englobo nele? Eu englobo o COT, que são todos os variáveis, a depreciação, mão de obra familiar, mais o custo de oportunidade de todo o capital que eu investi na propriedade, né? Quando foi criada a metodologia, padronizou-se aí que o custo de oportunidade aqui, a gente vai adotar aí a taxa de 6% ao ano. Então, se eu tenho 1 milhão de capital médio, 1 milhão de capital médio investido na minha propriedade, eu vou ter um custo aí de oportunidade aí de 60 mil por ano, né? Ou seja, se eu tivesse esse 1 milhão e eu investisse em outra atividade, em outro empreendimento, né? Eu teria uma rentabilidade. Então, é exatamente esse o raciocínio que a gente utiliza para calcular esse custo de oportunidade do meu dinheiro, né? E o que mais impacta no custo de produção do litro de leite? O concentrado, ele é o item que mais impacta no custo de produção do litro de leite, seguido aí da mão de obra e do volumoso. O concentrado, ele pode representar aí até 40%, né, da renda do produtor. O produtor compromete em torno de 35%, vai variar, né, de acordo com a propriedade, mas o que tem se visto aí no campo, né, é que as propriedades com os resultados melhores, aí elas comprometem em torno aí de 35% aí gasto com concentrado, com a mão de obra, 15%, né? Na verdade, é o comprometimento da renda, né? Então, eu tenho a minha renda do leite, 30% dela fica com concentrado, 35% dela em torno fica com concentrado, mais 15% com mão de obra, e aí o volumoso ele representa de 10 a 12%, né? Então, aqui eu já estou comprometendo aqui 60%, né, do meu custo, da minha renda, só com 3 itens aqui do meu custo de produção. E aí, quando a gente começa a calcular as margens do produtor, é que a gente volta aí nos conceitos de custo, né? Como é que o produtor sabe se ele tem alguma margem, né? Se ele tem uma margem bruta positiva, se ele tem uma margem líquida e se ele tem lucro na atividade, né? Como é que a gente calcula, né, a margem bruta? A margem bruta, ela é a diferença da renda, né, da receita da atividade. Essa receita, essa renda vai englobar aí venda de leite, venda de animais, e subtraído aqui dos nossos custos operacionais efetivos, né, que, igual dito anteriormente, também são os nossos variáveis, né. Um produtor que ele não tem margem bruta positiva, ele tende a sair da atividade aí no curto prazo, né, ele não está conseguindo pagar nem os seus desembolsos diretos. O COI, ele trata-se de desembolsos direto do produtor, né? A margem líquida dele. Como que a gente sabe se o produtor tem margem líquida na atividade? A margem líquida, por sua vez, é a diferença aí, né, da renda com o COT. O COT, também como já mencionado ali anteriormente, o COT, ele é o COI, ou seja, todos os variáveis acrescido de mão de obra familiar e depreciação. Se um produtor ele tem margem bruta positiva, ou seja, ele consegue pagar todos os desembolsos dele, mas ele tem margem líquida negativa. O que quer dizer? Ele está honrando o nome dele na praça, ele está conseguindo pagar aí, né, as despesas operacionais da atividade, mas ele não consegue remunerar a mão de obra dele e nem pagar a depreciação da fazenda dele. A fazenda fica aí sucateada, que a gente fala, né? Ele não consegue aí manter ele começa a descapitalizar, né, na atividade. Então, aí aqui a questão do lucro, né? A gente falou então aqui, ó, da margem bruta, da margem líquida. Então, agora, o lucro aqui da atividade, né? Como que a gente sabe que o produtor ele tem lucro na atividade? Ele tem que cobrir o COT, ou seja, todo o COI, que são os variáveis, toda a mão de obra familiar e toda a depreciação. Além disso, ele tem que remunerar aí o capital investido na atividade, né?
Um produtor que ele tem lucro zero, não quer dizer que ele tem prejuízo na atividade. Ele possui uma rentabilidade mínima aí de 6% considerada aqui, né? Porque no custo total, o que a gente engloba aqui no custo total do leite? Engloba todos os variáveis e os fixos também, né? Então, a gente considera a mão de obra familiar, a depreciação e o custo de oportunidade investido aí na atividade. Então, com uma atratividade aí de 6%, né? Com uma rentabilidade aí de 6%. Então, se o produtor ele tem lucro na atividade, o lucro é igual a zero, ele possui, então, aí uma atratividade mínima de 6% que já está sendo contabilizada aqui quando a gente calcula o custo total do leite. É um pouco complexo, um pouco confuso para quem está vendo de primeira aí, né, a metodologia, ou então até conhecendo aí sobre um pouco mais sobre a atividade, mas essas metodologias, elas são imprescindíveis, né, na pecuária, porque muitas das vezes o produtor, ele faz o fluxo de caixa ali, ele coloca aí o que está entrando, o que está saindo, mas ele não contabiliza alguns recursos aí, alguns custos que não são palpáveis, né, para muita gente aí, no caso a depreciação, né, não é um custo variável que ele está tendo desembolso direto, ele tem um custo de oportunidade do dinheiro dele que que a gente engloba aqui no custo total do leite. Ele pode, se esse dinheiro não tivesse investido não tivesse na atividade leiteira, ele poderia estar investindo em outra atividade, né? E aí aqui a gente entra nos indicadores da pecuária leiteira. A gente tem alguns indicadores aqui de praxe que na verdade não é exclusivo da pecuária leiteira, né? Qualquer empreendimento hoje tem, calcula-se aí a taxa de giro e na pecuária não é diferente, né? O que é a taxa de giro? A taxa de giro da pecuária leiteira aí, ele é a receita sobre todo o estoque de capital aí que está investido na atividade, né? Quanto é que passa no bolso do produto, quanto é que entra na atividade para ele de tudo que ele tem investido, né? É uma porcentagem. Então, se eu tenho um capital médio investido na minha atividade de 1 milhão, quanto é que está passando aqui, ó, de receita, está entrando de receita para eu ter uma taxa de giro de 50%? 500 mil, né? Então, se eu tenho uma receita aqui de 500 mil ano, receita, tá, gente? Eu não tô falando de margem, não. É renda mesmo, renda bruta. E eu tenho um capital médio aí de 1 milhão, a minha taxa de giro é de 50%, né? É esse valor que a gente tem, em média, assim, para a pecuária leiteira. Em média, não, né? É o que se espera, ser no mínimo aí de uma atividade leiteira, é a taxa de giro aí em torno de 50%, né? A lucratividade. Como é que é calculada a lucratividade? A lucratividade, ela mede o risco da atividade. A lucratividade é o que efetivamente fica no bolso do produtor de margem líquida sobre tudo que ele recebe. Então, se hoje eu recebo aí 100 mil de renda, né? Renda, não é receita. O que fica no meu bolso, se eu tenho uma lucratividade de 20%, é 20 mil reais, né? É mais ou menos dessa forma aí, né? Que é calculado. E aí, cada atividade, ela tem a sua lucratividade, mas um valor aí comumente assim utilizado para pecuária leiteira, ou melhor, as fazendas que têm um resultado satisfatório aí trabalham em torno aí com uma lucratividade aí de 20%, né? E aí a rentabilidade da atividade, né? A taxa de remuneração do capital da atividade. Esse indicador ele é calculado para o produtor comparar a atividade leiteira dele aí com outro empreendimento, com outra atividade agrícola, né? E como é que calcula isso? É a margem líquida do produtor, ou seja, a margem líquida, como a gente viu lá atrás, é o que fica no bolso do produtor, cobrindo todos os desembolsos aí diretos, né? Os desembolsos com concentrado, com volumoso, mais a depreciação e a remuneração familiar dele, né? Então é o que fica mesmo no bolso dele, de margem, e aí quantos por cento disso do que representa aí do meu estoque de capital. A gente fala aí, no caso aqui,
estoque de capital aí com terra, né? Que eu estou considerando aqui nesse valor, aqui nessa conta, né? Então, novamente, aí, se eu tenho um estoque de capital aí, média de 1 milhão, quanto é que eu estou conseguindo render aí com a minha atividade, com esse capital empatado, né? Deixa eu só dar uma olhadinha, gente, como é que tá aí o chat? Tá todo mundo escutando direitinho? Mari, você quer me dar um alô aí se tá todo mundo escutando, que eu fiquei aqui, eu nem... Tudo ok, tá? Ok. Então, Bianca, me desculpe, meu PC deu uma travada aqui, tá. daquelas que a gente segura, mas tá tudo ok sim, a gente tá te ouvindo direito, tá bom? Ótimo, então. Então aí, pessoal, a gente já falou aí como é que a gente calcula, então, os custos, né? Como é que eu calculo o meu custo de produção, quais são os indicadores que eu posso trabalhar na atividade leiteira, assim como já são trabalhados em outros empreendimentos. E aí, produtor, né, eu pergunto, qual taxa de atividade aí que você gostaria de ter aí na sua atividade, né? É muito fácil, né, a gente falar, ah, não, eu, como produtor, eu café também, né? No café eu tiro 20% de rentabilidade no café de 20%. Então, no leite, eu quero 20% também. É muito fácil, né, a gente falar aí é, de taxa de rentabilidade para comparar aí com outras atividades. Fazendas aí com o melhor resultado, elas conseguem aí uma taxa de remuneração do capital aí de 15%, né? Mas e aí? Como é que eu chego nisso, né? Não é simples assim, não tem fórmula mágica, não tem nada do tipo, né? Para eu conseguir aqui uma taxa de uma rentabilidade na atividade aí, na atividade leiteira de 10%, e se eu tenho um capital aí médio aí de 1 milhão investido, né, empatado na minha atividade, eu tenho que ter uma margem líquida aí de 100 mil ano, né? Então, como é que eu trabalho com isso, né? Então, hoje eu já sei que para eu ter uma rentabilidade de 10%, eu tenho que ter esse número aqui de margem líquida. A atividade ela tem que render isso aqui de margem líquida para mim, né? Mas e aí, como é que eu chego nessa rentabilidade tão almejada aí dos empreendimentos, quando a gente se compara aí com atividade, com fazendas aí mais rentáveis? Como que a gente trabalha nisso, né, em cima desses números? Porque é importante, sim, a gente saber onde a gente está, qual é o nosso custo de produção, mas é importante também que a gente tenha uma ferramenta que auxilie a gente aí a chegar nos resultados esperados, né? Hoje, a nossa plataforma do Smart Milk, a gente está trabalhando constantemente aí no desenvolvimento econômico dele. E aí, hoje a gente já tem algumas análises, já tem alguns indicadores, e é exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora, né? Hoje, com o Smart Milk, a gente já tem a previsão aqui de leite que o produtor vai ter aqui no próximo ano. Ele pode até ver aqui no segundo ano, como é que é calculado isso, né? A previsão aqui de litros de leite calculado aqui, ele é de acordo com as gestações já confirmadas, com os partos já confirmados. Então, o Smart Milk, ele trabalha muito essa questão zootécnica e reprodutiva dentro da fazenda. E isso é associado aqui na nossa parte aqui de planejamento, né? Então, aqui eu já tenho a produção esperada aqui, ó, do produtor no próximo ano, né? Eu peguei aqui um valor médio do litro de leite na CPEA, no site aqui da CPEA, mas você pode, se você é produtor, a fim de fazer um planejamento, né, pode ir lá na média CPEA e pegar um valor mínimo, né? O litro do leite, o valor mínimo dele foi R$ 1. Então, assim, para você se planejar, né? Vou mostrar direitinho exatamente o que eu quero dizer com isso. E se eu tenho a quantidade de leite prevista nos meses futuros aqui, eu não vou ficar só fazendo o cálculo do meu custo de produção, de onde eu estou. Eu preciso saber onde eu quero chegar, eu preciso planejar, né, aonde eu vou chegar. Então, se eu tenho o meu leite já previsto nos próximos meses, eu coloco um preço aí
confortável aí para o produtor, se ele quiser trabalhar com preço médio, se ele quiser trabalhar com preço aí do histórico, né, e média histórica do CPE, ele consegue esse valor também. E aí eu já sei quanto de renda que eu vou ter aqui nos próximos meses. Hoje, por exemplo, um produtor aqui, esse produtor aqui, ele está gastando isso aqui com mão de obra, ele está gastando isso aqui, ó, com concentrado, ele está gastando isso aqui com volumoso. Então, hoje, esse produtor, ele está comprometendo 70% aqui, ó, da renda dele só com 3 itens do custo de produção. A gente não está considerando aqui energia elétrica, não está considerando medicamentos. Então, aí, quando eu coloco aí mais uns 10% aqui no COI dele aqui, ele fecha o COI aí com 80%, né? Então, hoje, esse é o cenário desse produtor. Mas, e aí, Bianca? Eu quero... Aí que tá. Aí o pessoal vem e fala assim, mas quem ganha dinheiro com leite, ele gasta 30% só da renda com concentrado, né? Mas como é que um produtor que está com 38% aqui de gasto com concentrado, ele vai conseguir passar para 30% de uma hora para outra sem planejamento, sem algo do tipo, né? Então, com o Smart Week, a gente tem a previsão aqui, ó, de renda nos próximos meses. E aí a gente trabalha em cima dela. Então, eu diminuí aqui 0,5% mensal aqui, ó, no meu gasto com concentrado, né? Então, eu posso, nesse mês aqui de julho, que a minha receita, né? A minha renda do leite aqui esperada é de 62 mil, eu posso colocar também a renda esperada aí com venda de animal, com descarte, com o que for. Mas se eu tenho essa renda aqui, eu não posso comprometer mais de 22 mil aqui com concentrado, né? Essa mais ou menos é a regra. E aí, dessa forma, em 6 meses aqui no nosso planejamento, o COI aqui de um produtor, ele saiu de 80 mil aqui, de 80%, ele compromete, ele estava comprometendo 80% aí da receita dele só com os custos variáveis, e aí ele passa aqui para 70% com planejamento, né? O que é isso aqui, gasto estimado, né? Se hoje eu tenho aqui na minha propriedade um valor médio aí de concentrado, né? Eu tenho 1,22, por exemplo. O custo médio aí do quilo do concentrado da minha propriedade é 1,22. Então, se eu posso gastar só esse valor aqui para eu chegar cada vez mais aí próximo do ideal, né? De despesa aí, de custo aí do leite, do COI, então eu só posso gastar 17 toneladas aqui no mês de maio, entendeu? Se eu fechei a minha silagem aí com R$ 120 a tonelada e eu só posso gastar 9 mil aí no mês de agosto, quanto de concentrado que eu vou, quanto de volumoso aí que eu vou poder gastar na minha propriedade no mês, né? E aí você vai falar, nossa, Bianca, mas não tem como na minha propriedade eu com aqui essa renda aqui tá 72 mil mensal, né? Então, sei lá, o cara tá tirando, sei lá, 2 mil litros de leite, não sei, por dia. Então, não tem como eu com 2 mil litros de leite aí, eu gastar só isso aqui com concentrado, né? E aí que tá, aí vai entrar realmente outras gestões aí na sua propriedade, né? Como é que você vai fazer para alcançar esse valor? Porque é importante você ter esse valor, você ter uma previsão, né? Você ter uma meta. O que é a meta? A meta ela tem que ser mensurável, ela tem que ser específica, ela tem que ser temporal e ela tem que ser alcançável. Então, se eu tenho aqui a minha previsão de receita, eu consigo muito bem trabalhar essas metas mensais aqui, né? Eu sei para onde eu estou indo, né? E aí, a gente precisa ter uma ferramenta, a gente precisa começar mesmo a anotar, se você trabalha com planilha de Excel, mas a gente precisa de uma ferramenta mesmo para auxiliar, para a gente não ter inconsistência nessas informações, né? Eu preciso saber onde eu estou. Eu não vou falar que eu vou passar aqui meu custo com concentrado de 30% se hoje eu estou com 40%, né? O produtor ele vai se frustrar quando você começar a trabalhar uma meta dessa, né? Então, assim, primeiro saber onde está, o que eu posso fazer por mês, qual é o meu custo aqui máximo que eu posso ter em cada elemento de despesa. Por quê, né? Por que a gente precisa de uma ferramenta para auxiliar isso? Porque a inconsistência nas informações, elas vão gerar indicadores distorcidos e vão levar à tomada de decisões equivocadas, né? Vou tentar acelerar um pouquinho mais, que já deu tempo, né? Mas
Mas ok. E aí hoje, no Smart... Bia, o pessoal Oi. está muito envolvido aqui. Se você quiser ir alongando a discussão, enquanto eles estiverem aqui, a gente pode estar falando, não tem problema não. Só falei Ah, tá aqueles 40 joia. minutos para te nortear. Vamos que vamos. Tá, ótimo. Então tá. E aí hoje no Smart Milk, como dito anteriormente, né, a gente está trabalhando aí na gestão econômica da plataforma, porque a gente entende da dificuldade do produtor, a gente precisa que o produtor ele seja cada vez mais fácil aí dele gerenciar a atividade dele. Ele tem uma plataforma aqui que faz a gestão reprodutiva, ele tem um software que faz gestão reprodutiva, ele tem um software que faz gestão econômica. E se a gente pudesse juntar isso, né? A gente pudesse juntar os indicadores econômicos junto com os zootécnicos. E hoje o Smart Milk está fazendo isso. A gente já tem alguns indicadores, né, na nossa plataforma, no módulo financeiro do Smart Milk, que são indicadores básicos aí, o COI da atividade, o custo do litro do leite, né, a margem bruta da atividade, o preço do leite, aí média anual, isso tudo é armazenado, né, numa plataforma, numa ferramenta aí fácil de ser trabalhada, que, igual eu falei, a gente associa aí a parte zootécnica, né, o econômico ele é importante, mas o zootécnico, sem dúvida nenhuma, também. E aí, o que mais que a gente tem aí, além do cálculo de indicadores hoje no Smart Milk? Hoje a gente tem também o fluxo de caixa, porque quando a gente fala aqui em custo de produção, a gente está falando ali da gestão econômica, certo? Mas como é que eu falo? Se eu falar para o produtor assim, olha, produtor, esse mês aqui, para você bater a meta aqui de 35% de gasto com concentração, você tem que gastar 26 mil só aqui, né? No custo de produção. Você não pode passar disso, não. Mas para ele, às vezes, chegar nesse valor, ele vai ter que fazer uma compra estratégia, ele vai uma compra estratégica, ele vai ter que fazer, vai ter que ter ações, né, para fazer isso. Mas será que o fluxo de caixa desse produtor permite que ele faça isso? A gente fala muito de gestão econômica, de que tem que calcular custo de produção e tem que calcular mesmo, né? A gente tem que saber onde a gente está, a gente tem que saber o custo, mas como é que está o bolso aí do produtor, né, gente? A gente tem que fazer a gestão financeira das propriedades também. Eu não posso falar que o produtor precisa aí fechar o custo, o COI dele com 70%, ele pode comprometer a receita dele aí só 70%, e ele é amarrado ali no fluxo de caixa, né? O que acontece? O produtor, ele vira uma bola de neve, né? Ele não consegue pagar, ele não consegue gerenciar aí a atividade na questão financeira, né? Ontem teve o webinar, né, do Sebrae, do Educampo, e aí os produtores falaram lá, né, que vira uma bola de neve. Então, a gestão econômica é uma coisa e a gestão financeira é outra, né? A gente precisa andar com as duas juntas, né? A gente precisa trabalhar os dois juntos, né? A gente precisa sim falar do custo de produção do leite, mas a gente precisa saber se o produtor aí ele tem fôlego aí para girar com a atividade, né? Ali na safra de milho, igual eu comentei, a gente tem um desembolso altíssimo, então para o produtor fazer uma boa safra, ele tem que aplicar o calcário, ele tem que, para ele fechar o custo de volumoso dele aí, ok, ele tem que ter uma boa produtividade na lavoura dele. Para isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer os tratos culturais, ele tem que aplicar o calcário na área. O produtor tem fluxo de caixa para isso, né? É exatamente isso que eu estou falando. A gente tem que alinhar as duas coisas juntas. E hoje no Smart Milk a gente tem isso, né? A gestão econômica e financeira juntas. A gente tem também alguns gráficos gerados aí de qual o elemento de despesa que o produtor está compondo o custo do produtor, né? Isso aqui foi dados fictícios, tá, gente? Eu criei uma fazenda, lancei isso aqui porque a gente não divulgar dado de nenhum produtor, né? E aqui não é em relação à receita, não, viu, pessoal? É em relação ao custo, né? Mas ainda assim são dados fictícios, mas todas essas ferramentas a gente tem no módulo financeiro, né? Que a gente está desenvolvendo aqui do Smart Milk. E para fechar aqui a minha apresentação é o seguinte: dificilmente um produtor vai ter bons resultados econômicos sem bons resultados zootécnicos, né? Então, hoje, o Smart Milk, a gente consegue comparar a fazenda do produtor, o produtor consegue se comparar perante aos demais. Hoje a gente tem a média aqui, ó, dos produtores, os 20 melhores. E, além disso, né, a gente consegue selecionar aqui qual amostra que eu quero me comparar. Se eu sou um produtor aqui que eu tenho um gado confinado,
eu vou comparar a minha amostra com outro produtor que tenha gado confinado, né? Então, hoje no Smart Milk a gente já é permitido esse tipo de filtro aí para a amostra, né? A gente já tem a base de dados, inclusive você ser cliente do Smart Milk, procure o suporte, né? Para a gente fazer o cadastro de vocês aí e ter essa informação aí na fazenda, né? Porque o produtor, a atividade ela é desgastante, então é difícil ele parar aí para gerenciar os números, ele entender, às vezes ele até sabe que é importante a gestão, mas ele não sabe por onde começar, né? É muita coisa, igual eu falei, tem a gestão econômica, que eles não calculam o custo do litro de leite, tem a gestão financeira para melhorar tudo isso, para piorar, né, tudo isso, eles barram no fluxo de caixa dele. E o último recado aqui que eu deixo para vocês é que é impossível obter resultados diferentes, né, fazendo o mesmo de sempre. Então, você aí, produtor, tente fazer diferente, né? Infelizmente, a gente está num cenário um pouco incerto, mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai superar isso aí com muita gestão, né? Independente do cenário, se a gente está numa crise ou não, a gestão ela é imprescindível em todos os momentos. Eu preciso saber onde eu estou, para onde eu estou indo, né? Qual a minha previsão de receita, qual é o meu custo atual. Isso aí, o produtor, o ideal seria que ele tivesse na ponta da língua tudo isso aí, né? E é para isso que nós, da Prodap, estamos aqui, né? Para auxiliar nossos clientes com essa gestão. E é isso, pessoal. Vou ir lá no chat, vou dar uma olhada aí. Passei um pouco do tempo, às vezes a gente se atropela aqui, tinha coisa que eu tinha que falar aqui, mas acabou que... Ô, Bia, você pode ficar à vontade para continuar sua apresentação, não tem problema não. Eu anotei algumas perguntas aqui, o pessoal tem mandado bastante pergunta, tem interagindo bastante no chat. Bem bom, do jeito que a gente gosta. Vou começar a falar com vocês aqui. Tá? Deixa eu só... Aí. Saiu a minha tela? Saiu a sua tela e agora a gente está te vendo. Tá, ok. Ok, então vamos ir para a pergunta 1. Você poderia dar um exemplo prático de remuneração de capital investido? Exemplo prático de remuneração de capital investido? Tá. O custo de oportunidade, o custo de remuneração, é isso que a pessoa quis perguntar? Mas por exemplo, eu tenho o meu capital empatado na minha propriedade, eu poderia empatar ele em outro investimento que me rendesse mais. Então, eu tenho que contabilizar esse custo de oportunidade desse capital que hoje está empatado na pecuária leiteira. Eu não entendi direito a pergunta, mas acho que é isso. Então, aí, com números, né? Igual eu falei, se eu tenho um capital empatado médio aí de 1 milhão na minha atividade, e eu padronizo aí uma atratividade mínima de 6%, né? Uma rentabilidade aí de 6%, eu tenho um custo desse capital que está empatado aí de 60 mil ano, né? É mais ou menos isso. O custo de remuneração de oportunidade do capital dessa fazenda é para justamente a gente contabilizar o quanto que o produtor, ele renderia em outro investimento, entendeu? Porque hoje o seu capital está investido na pecuária leiteira. Então, se ele tivesse investido num outro empreendimento de 6%, ele estaria te rendendo aquele valor. Então, isso tem que ser contabilizado aí no custo do leite. Muito bom, muito bom. Os animais são considerados capital investido? Sim, os animais entram no estoque de capital, sim, da propriedade, né? A gente não calcula a depreciação de rebanho, né? Porque ao mesmo tempo que novilhas estão apreciando, vacas estão depreciando. Entendi, vamos para a próxima. Se o produtor não tiver nenhuma gestão financeira, por onde começar? Por onde começar? Isso. Tá, o produtor, ele precisa fazer o resgate mesmo da propriedade dele, ele precisa fazer um inventário de tudo que ele tem hoje para a gente começar a calcular os custos fixos dessa propriedade. Ele tem sim, ele tem que começar a anotar, isso deveria ser obrigatório, né? Óbvio, nos empreendimentos rurais, né? Na pecuária leiteira, particularmente, ele precisa anotar o que ele está gastando, tudo, porque isso vai entrar
no fluxo de caixa de uma forma e no custo de produção de outra, né? Então, a primeira coisa é primeiro fazer um resgate da propriedade, né? Primeiro levantar tudo que a propriedade tem de máquinas, benfeitorias, dos animais. E aí depois a gente com as despesas, né? Despesa e receita, a gente vai calculando aí o custo do leite. Foi? Vamos para a próxima. Tem bastante pergunta. Vamos lá. Tem algumas mais. Qual o COI médio que vocês têm visto nas propriedades e quanto menor o COI, melhor? Hoje, o Smart Milk ele não tem banco de dados da parte financeira, né? Por exemplo, o que eu falei lá, que a Fazenda consegue se comparar a outra, dos indicadores zootécnicos. Então, hoje a gente está desenvolvendo a parte financeira do Smart Milk, a gente já está com aqueles indicadores que eu falei, o custo do leite, alguns indicadores básicos, né? Básicos para a gestão, a gente já trabalha com eles. Mas então eu não tenho um banco de dados para, por exemplo, falar hoje no Smart Milk o produtor ele está fechando o COI aqui com 70 centavos, ele está fechando o COI de 70%, né? Ele compromete hoje 70% da sua renda com o COI. A gente não tem esse número aqui na Prodap para falar para você, mas não. Em relação à segunda pergunta, não, quando o COI, quanto menor o COI, não significa que ele tem maior rentabilidade, gente. Por quê? Muitas vezes, vou dar um exemplo aí, né? Vamos ver se vai ficar claro para vocês. Mas se eu sou um produtor e eu tiro 100 litros de leite, e aí eu tenho um COI baixo, tá? Eu tenho um custo baixo, né? E aí eu tenho uma margem maior por litro de leite, ok? Eu tenho um custo do leite unitário, falando de custo unitário, viu, gente? Um custo unitário baixo, então eu tenho uma margem maior. Então eu tenho, por exemplo, 30 centavos aí de margem, né? No custo de margem no litro de leite. Mas aí eu tenho um outro produtor ali que ele tem um custo maior do litro de leite, tá? O produtor aí, ele tem uma margem menor por litro, né? Ele tem, por exemplo, aí uma margem de 10 centavos. Só que o produtor A tira 100 litros de leite e o produtor B tira 5.000 litros de leite. Então, não necessariamente um COI menor, e aí o produtor B, com certeza, ele vai ter uma rentabilidade maior da atividade do que o produtor A. Então, não necessariamente um custo unitário do litro do leite vai levar a uma melhor rentabilidade na atividade, né? Quando a gente fala de pecuária leiteira, a escala de produção ela é extremamente importante. Então, às vezes você intensifica mais a atividade, você aumenta um pouco mais o custo ali do litro de leite, gente, do litro, tá? E aí, mas você tira mais leite, entendeu? Então, você tem uma margem menor, mas você tem uma margem menor de uma maior quantidade de leite. Respondido. Bianca, a lucratividade eu posso considerar como risco do meu empreendimento. Então, no seu exemplo de 20%, se o preço do leite cair 20% ou se o meu custo do leite subir 20%, eu consigo manter sem prejuízos? Exatamente. A pessoa que perguntou, ela já respondeu, né? Exatamente. A lucratividade, esse indicador aí de lucratividade, ele mede o risco da atividade do produtor, né? Então, se eu tenho uma lucratividade de 20%, significa que a minha atividade ela suporta a variação de 20% no preço do leite ou então no meu custo de produção, sem comprometer a rentabilidade da atividade. A atividade continua sendo rentável. Então, quanto maior a lucratividade, melhor, né, gente? É realmente um indicador aí que mede o risco da atividade. Beleza. Onde entra o pagamento aos médicos veterinários, seja fixo na fazenda ou em contrato? Eu comecei a falar lá no começo que existem, né, diversas metodologias de cálculo de custo de produção, mas como é um pagamento de um veterinário, pensa assim que é um desembolso direto, né? Então, esse pagamento do veterinário, ele vai entrar no meu custo operacional efetivo, ele vai entrar no meu COI, ele é um custo variável. Tem alguns custos, né, que eles se repetem assim no mês, né? Por exemplo, minha mão de obra, eu tenho o mesmo número de funcionários esse mês, eu vou ter o mesmo número de funcionários mês que vem, mas ele entra no COI,
tá? Que é um custo operacional efetivo, que é tudo que o produtor desembolsa ali para arcar com a atividade. Beleza. Você falou de alguns indicadores a serem observados. No Smart Milk, qual seria outro indicador fácil para medir a eficiência da minha atividade? Ah, tá. Ok. No Smart Milk a gente tem, como eu comentei ali, a gente tem vários indicadores, mas a gente calcula um bem simples, que é a produção por hectare, né? Litros de leite por hectare. E aí a gente consegue medir a eficiência da utilização dos recursos da propriedade, né? Porque quanto mais litros de leite eu tiro por hectare, né? A minha renda por hectare, consequentemente, vai ser maior. E aí, se o produtor ele tem aí o equilíbrio de custo, ele vai também ter uma margem maior por hectare. E aí, o que a gente esbarra muitas vezes é um produtor falando assim: ah, eu tenho dinheiro, não ganho dinheiro com leite. Mas por quê? Às vezes no café ele é eficiente, às vezes no café ele tem uma produtividade aí de 40 sacas por hectare, 50 sacas por hectare, média. Então no café isso tá ok, ele é um produtor eficiente no café. Mas aí, quando a gente vai ver a eficiência dele do leite, a gente olha lá, ele tira 1.000 litros por hectare. Então ele não é eficiente do leite, ele não vai ter uma rentabilidade boa no leite. A gente tem que sempre comparar atividades eficientes com a gente fala, eu li uma reportagem até do Cristiano, né? Ele falava muito isso. A gente tem que comparar banana com banana, né? Então, se eu sou eficiente numa atividade, para eu falar que eu não ganho dinheiro com leite, eu também tenho que ter os indicadores de eficiência, né? Boa tarde, Bianca. Parabéns pela palestra. Se eu tenho como fonte de receita na propriedade tanto a venda de leite quanto a venda de animais, para calcular o custo do litro de leite, eu devo ratear o custo entre a produção de leite e a venda de animais? Se sim, o programa faz isso automaticamente? Sim, sim, o que acontece? O cálculo de custo de produção do leite, ele tem várias peculiaridades, né? Por quê? Porque no leite a gente tem a receita aí de venda de leite e de venda de animal. Então, a gente tem aí uns parâmetros, sim, básicos, né? De quanto que o meu custo do leite, do leite, é da atividade, quanto que é a renda do leite da atividade. A gente tem sim como... deve sim trabalhar dessa forma, deve-se sim trabalhar dessa forma. Hoje, no Smart Milk, o que a gente tem aqui? A gente calcula sim a variação do inventário animal, mas não, isso não está muito certo ainda no Smart Milk, não. A gente está trabalhando. Os indicadores, vocês viram lá que a gente calcula assim o COI do leite e o COI da atividade. Ok. Mas a gente ainda não associou isso com o zootécnico, então, do programa, né? Porque tem aquela relação. Se um produtor ele tem uma média de rebanho ali, uma média de produção muito elevada, por exemplo, eu sou um produtor que a média do meu rebanho é de 40 litros por vaca, né? Então, mais de 90% da minha renda da atividade, ela deve vir ali do leite, né? Eu vou trabalhar pouco ali com a venda de animais. Agora, se é um produtor menos especializado, ele trabalha ali com incremento ali de renda, da renda de venda de animais também. Hoje a gente está estruturando isso ainda no Smart Milk, mas sim, deve-se trabalhar dessa forma. Se uma propriedade existir arrendamento e leite, como dividir as despesas gerais? Ah, tá. Uma propriedade arrendada, né? Ela não tem o capital empatado ali na terra, né? Ela não tem esse capital empatado de terra. Então, o capital dela vai ser menor, sim, o capital empatado na atividade. E aí esse arrendamento ele entra no COI, tá? Ele entra como desembolso mesmo da atividade. Beleza. Perguntou aqui se vai disponibilizar os slides ou deixar a apresentação para a gente assistir depois. Sim, a gente vai disponibilizar lá no nosso grupo do Telegram. Quem quiser aí entrar, eu vou enviar para vocês o link logo depois que a gente terminar aqui. Eu vou enviar para todo mundo que está assistindo, tá? Você tem informação... Eu estou vendo aqui, é isso que eu estou vendo aqui, que o pessoal está perguntando bastante aí das fazendas assistidas aí pela Prodap, né?
hoje a gente está construindo ainda esse banco de dados no Smart Milk, né? A gente está desenvolvendo a plataforma econômica no Smart Milk. A gente já tem alguns indicadores, mas a gente não tem ainda valores palpáveis assim para eu passar para você. Por exemplo, falar, olha, hoje aqui os produtores que utilizam Smart Milk, a margem deles por litro de leite é tanto. Então hoje eu não tenho esse número com a plataforma do Smart Milk para te falar, tá? Mas a gente tem trabalhado nisso, a gente já tem, igual já tem a comparação das fazendas ali, né? O produtor se comparar com as demais, mas com os indicadores zootécnicos. E aí, pessoal, a gente fala, para ficar bem explicado para vocês, que a variação do inventário animal não é feita de uma forma automática, mas ela é capaz de ser feita através do software, tá? Porque quando a gente fala no Smart Milk, a gente pensa muito no automático, né? Porque é um sistema de gestão muito eficiente, em que ele normalmente já linka as informações entre ele, então a gente já está tudo programado para dar uma informação final. Não é feito de forma automática, mas sim o sistema consegue entregar esse resultado. Exato, o sistema ele já calcula essa variação. E aí, como que vai ser inserido aí nos resultados que a gente precisa aí, tem essa parte aí manual, né? De acordo com a minha média, de acordo com os parâmetros aí de quando incluir ou não havia, né? A variação do inventário animal. Exatamente, o Smart Milk vai dividir seus indicadores entre de leite e de atividade. E aí os da atividade vai entrar a venda de animais, entendeu? É isso, vamos para a última pergunta aqui. Dentro do custo com concentrado, entra também custo com recria? Sim, entra o custo. O custo com concentrado, ele é o custo realmente ali da atividade toda, né? No Smart Milk, a gente tem separado as despesas por centro de custo, né? Então, você está lançando ali um concentrado, aí você fala, não, esse concentrado aqui é para minha recria, esse concentrado aqui é para minha vaca. A gente tem separado isso de centro de custo, mas ele entra no COI, assim, da mesma forma. Como eu falei lá por exemplo, o produtor, ele tem 30% aí de gasto aí com concentrado, né? 30% da receita ele compromete com concentrado, inclui na recria de toda atividade, tá, gente? Muito bom, acho que a gente consegue encerrar. Eu espero que não tenha ficado aí nenhuma dúvida para vocês. Se tiver, vocês têm o meu e-mail, vocês têm o nosso contato, pode entrar em contato com a gente que vai, Bia. É muita informação, né? É algo muito complexo de ser discutido, mas o que eu queria deixar claro aqui é que o produtor ele tem que deter da sua gestão econômica, ele tem que ter em posse aí os números dele. Isso aí é o básico que o produtor tem que ter para ele começar a tomar decisões aí mais assertivas, né? Para ele melhorar a rentabilidade de fato da atividade dele. E aí, junto a isso, né? Eu apresento aí para vocês a nossa plataforma da Prodap, o Smart Milk. A gente já tem trabalhado constantemente nisso para melhorar a vida aí dos nossos clientes, né? Dos produtores de leite, dos técnicos, dos consultores que querem fazer algo mais, né? O veterinário, ele vai na propriedade, ele não quer não, ou ele não deveria, né? Ficar ali focado ali na questão reprodutiva, ali no toque dos animais. Ele tem que saber aí se o produtor, como é que está a gestão da atividade, se ele está com lucro na atividade. Então, é realmente um software que engloba tudo, né? Ele consegue fazer a gestão de várias áreas da atividade com a mesma ferramenta. Muito bom. A gente, respondendo só a Mônica aqui, que perguntou para a gente se tem treinamento para a ferramenta do financeiro, sim, a gente tem. Estamos com um calendário aí de treinamentos muito variados, e aí vocês podem mandar para mim perguntando que eu falo as próximas datas. E aí a gente entra em contato para poder já marcar e enviar o link da mesma forma que acontece aqui no webinar, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Uma boa tarde para vocês e até a próxima. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. A gente vai estar com palestras a partir de agora até o final de abril. A gente vai estar com gestão de fábrica, a gente vai entrar também com o mercado leiteiro. Então, eu espero que vocês continuem recebendo os meus e-mails para a gente continuar se comunicando, ok? Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.
Nossa.